E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje aqui ladeado pelo outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Clive. Compondo a banca, a gente tem aqui o estranho visitante, Rafael Ranieri. De outro planeta. E hoje a gente vai falar do Homem de Aço no cinema. Todas as encarnações do Superman na tela grande, quais foram as características que destacaram os atores que o viveram, por aí vai. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane! Superman, Superman. Superman, Superman, Superman! Além da animação lá dos irmãos Fleischer, né, que é realmente a primeira encarnação do Superman no cinema. Muito boa, aliás, né? Sim, até hoje é um clássico. Realmente. A gente tem o Bud Collyer no rádio, né? O legal do Bud Collyer é que ele começou assim, por mais que aqui a gente vai estar focando no pessoal na grande tela, né, no cinema, o Bud Collyer começou aquela coisa da diferenciação do Clark Kent pro Super-Homem em um meio que não fosse os quadrinhos, né? Uhum. Então ficou até clássica, né, a frase dele da mudança, que ele fala, "This is a job for Superman", né? Tipo, ele muda a entonação e tal. Uhum. Então é uma coisa bem bacana. Pensando na época, né, uma coisa bem fantasiosa no rádio, devia ser uma diversão incrível, né? É curioso você pensar, né, em como representar um personagem cujas principais características são físicas, né? O cara voa, tem super força, é invulnerável, no rádio, que você só tem a voz para expressar isso. Né? E, inclusive, a gente estava comentando agora da questão da Kryptonita, né, que surgiu primeiro no rádio. Superman discovered to his horror that if he approached within a distance of 10 feet of the strange green glowing meteor, he lost all his strength. Que era justamente para tornar o personagem vulnerável, para dar uma dramaticidade que o rádio precisava, porque eles não estavam focando só em um determinado grupo, como são os quadrinhos até hoje, né? Mas o rádio ele esperava abranger a maior quantidade de pessoas possíveis, então a gente tem que tornar o personagem mais dramático, a gente tem que dar uma história de verdade para ele, transformar ele num personagem de verdade. Então é interessante ver como no rádio o Superman ele começou já essa trajetória que ele segue até hoje, de ser um personagem que não se limita aos quadrinhos, mas ele é um mito moderno em todos os sentidos, atingindo todas as mídias e inclusive um certo ideal, né? Ele é parte do imaginário coletivo, acho que moderno. Sim, dá realmente. Pra dizer. This is a job for Superman. Essa diferenciação aí que o Gustavo citou do Bud Collyer vai influenciar largamente aí o Kirk Elling, né? Que em 48 fez o primeiro seriado Superman, né, no cinema, para em seguida fazer, acho que em 1950, o Atom Man vs Superman. A curiosidade com relação a essa fase é que a limitação, né, dos efeitos especiais obrigava o Superman, na hora que ele fosse voar, a ser transformado numa animação. Up, up, and away! Ainda que rotoscopiada, beleza, mas ainda assim uma animação. O que, né, era, pra época também, sim, um investimento e tanto, né? Dá pra dizer dessa forma. O dos Fleischer era completamente rotoscopiado, né? Sim. Né? Aliás, para quem não sabe, rotoscopia é uma técnica de animação que eles filmam um ator previamente para depois fazer a animação, fazer os traços, as linhas dessa animação em cima dessa filmagem. É por isso que eles têm uma movimentação muito mais natural. Que inclusive, né, até hoje o pessoal, todo mundo, eu mesmo fico surpreso da primeira vez que eu assisti essa animação dos Flash. Você fica surpreso, né? Fala, poxa, a qualidade da animação, sabe? É um personagem vivo. Aí depois que eu fui entender essa questão da rotoscopia, eu falo, tá explicado. É bem interessante. E nem vem falar de He-Man, né? Mas é legal, isso é um clássico da minha infância, memórias afetivas. Realmente é uma limitação da época, mas assim, quando você vê depoimentos do pessoal falando, se eu fosse criança, eu acho que eu ia adorar ver aquilo na época e tal. Mas acho que do pessoal mais adulto, acho que eles queriam a fascinação de ver um homem voando, né? Tanto que, não sei se adiantando ou não, o Richard Donner, quando ele gravou o primeiro Superman, diziam que no estúdio ele deixava uma placa assim escrita para todo mundo ver, produção, atores, que resumia assim a intenção dele para aquele filme, verossimilhança. Ele queria fazer todos ali acreditarem que um homem podia voar.
Foi o slogan do filme, Foi praticamente, né? Você vai acreditar que um homem pode voar. Tanto que quando saiu o DVD, a frase de chamada era Believe Again, né? Believe again, exatamente. Return to your office. E em 50, o personagem volta, né, ao cinema com o longa, né, Superman and the Mole Man, e o Superman e os Homens Toupeira, com o George Reeves, né, que para muitos é realmente a cara do personagem, né? Inclusive o Alex Ross, né? Exatamente. Sim. Eu acho que o George Reeves, ele foi muito importante pro personagem. Primeiro que assim, você pega o Kirk Allen, ele tem uma cara, tipo, comum assim, um cara que você encontra na rua, normal. O que é bom, mas o George Reeves, ele tem aquela cara de um homem comum, mas assim, ele tem uma espécie de sofisticação, uma postura um homem diferente. clássico, né? Isso. E assim, aquele cara que você olha e você fala, tipo, esse é um cara comum, mas ele é tipo o cara que você pode se inspirar, né? Ele tem um ar mais, assim, não um ar super, mas ele tem algo a mais, assim, né? Ele tem um queixo heróico, né? Também, é verdade. Tem cara de herói, né? E sem falar que a caracterização do Clark Kent nesse seriado me chama muita atenção, porque não era aquele negócio que acabou virando posteriormente, né, que era o cara bundão e tal, que falava todo curvadinho. Ele era um repórter comum, mas um repórter competente, ele se destacava no jornal, Sim. né? Mas era o Superman também. Largest ruby in the world, stolen 3 years ago from the London Museum. What a story. Thanks to Kent here. And to Superman. Like I always say, 2 heads are better than one. Até acho que essa é uma grande influência para a série do Bruce Timm. Que você tinha um Clark Kent bastante intrépido também. Exato. Sim, que era parte da aventura, né? Sim. O que é um elemento interessante do personagem, porque é o que a gente comentou, né? O Superman, ele é um personagem que desde a criação dele, ele permanece em constante evolução. Até hoje, inclusive, no ano passado, ele ganhou um novo superpoder, né? Sim. Novo uniforme, tudo novo de novo. E já perdeu de novo. Né? Como não podia deixar de ser. Mas essa encarnação do George Reeves, ela é interessante porque ela determina, assim, algumas coisas que permanecem fixas para o personagem. Que é justamente a relação do Superman com o Clark Kent, em que cada um faz o seu papel. O Clark Kent, ele deixa de ser só uma identidade secreta e ele passa a ser parte da composição do personagem, né? Propriamente dito. E também a questão, o que você falou do aspecto do George Reeves, é interessante porque depois do George Reeves, inclusive, eu tentei caçar algumas citações de alguns escritores, mas eu não consegui assim nominalmente. Mas eu lembro de ter lido muitos desenhistas se inspiraram no rosto do George Reeves depois para desenhar o Superman. E mais do que isso, o rosto do Superman no George Reeves era tão emblemático que muitos heróis que imitavam o Superman, como por exemplo o Capitão Marvel, ou como por exemplo o Caçador de Marte, a encarnação humana dele, o John Jones, tinham um rosto quase idêntico ao do George Reeves, que era quase idêntico ao do Superman, porque ele era emblemático, né? Exato. Assim, o que você falou do rosto dele ser um homem comum é interessante porque eu imagino que essa era a intenção de quem escalou ele para ser o ator, porque qualquer americano podia se identificar com ele. E isso era muito importante para aqueles caras na época, você se imaginar como aquele super-herói, se imaginar como sendo Superman. De fato, assim, George Reeves, eu não acho ele tão emblemático quanto O Christopher Reeve, mas que ele é realmente quase tão importante historicamente, tanto para as encarnações dele fora dos quadrinhos quanto dentro dos quadrinhos, isso com certeza. Na verdade, não só por esse aspecto, mas também porque foi a primeira vez que um Superman de carne e osso voou. Exato, precisamente. Além disso, uma coisa que eu acho bem legal no George Reeves, especificamente no filme do The Mole Man, né? É um filme bem curto, tranquilo de assistir, 1 hora só de filme. Mas é bacana que assim, a temática do filme, né? Você tem esses seres que vivem debaixo da terra, tal. Era época de Guerra Fria, né? De 51 o filme. E é legal que assim, você pega Super-Homem e você fala, o Super-Homem ele vai, sei lá, ajudar um trem a não descarrilhar, vai levantar uma ponte, alguma coisa assim. Você imagina esses grandes feitos físicos, né? E daí tem uma cena muito emblemática pra mim nesse filme, onde o George Reeves ele chega nos caras que vão atirar nos Mole Men, né, nos Homens Topeira,
E dele chega e fala, por que vocês vão atirar neles? Eles não fizeram nada de mal, tal, essa ignorância de vocês com o desconhecido. Então, assim, é um cara super forte, né? Que a princípio muita gente não gosta do Super-Homem porque, ele é forte, ele pode fazer tudo. Só que esquece muito desse aspecto do cara íntegro, do cara, assim, que é um exemplo mesmo, né? Então, e chega lá o George Reeves com aquela postura dele, aquela oratória. You're not going to shoot those little creatures. In the first place, they haven't done you any harm. In the second place, they may be radioactive. If they fall in the reservoir, they may contaminate the water supply. Save your time and ammunition, Benson. Outro grande elemento assim televisivo que ficou marcado era o lance dele arrebentar as paredes de isopor. Para demonstrar a super força dele. Como a gente vai mostrar um cara, o cara é realmente muito forte, fala, não, põe ele atravessando parede. Já que não dá para fazer ele levantar um carro, que nem na primeira capa da Action Comics, já que não dá para fazer o cara parando um trem assim, põe ele atravessando uma parede de isopor e fala, não, o cara é forte, o cara é muito bom. Aliás, engraçado, porque no seriado do Kirk Allen teve um Lex Luthor, né? E pra quem ainda não sacou, o George Reeves, ele ficou famoso na TV, mas ele tá entrando nesse programa porque ele debutou realmente nesse Superman vs. The Mole Man, que é um longa para o cinema. Então, 2 anos depois, né, que ele acabou indo pra TV. Um longa B, né, aliás, que se pretendia B. Glad to see you. Golly, Superman, you could have come in through the door. Well, this seemed a little more spectacular. A piscadinha. A quebra da quarta parede. Exatamente. Isso é um negócio fantástico, a gente até tinha comentado sobre essa relação do personagem com o seu público, né? Terminava o episódio e tal, aí a Lois, sei lá, questionava, por exemplo, uma situação genérica, a Lois questionava, mas por que você não estava lá e não sei o que lá, ele, Lois, vai ver, eu sou o Superman, né? Ela, claro que você é muito bobão e não sei o que lá. Aí ela virava as costas, ele olhava pra câmera e dava uma piscada, né? Isso depois vai pegar nos quadrinhos já na Era de Prata, né? Sim. Na capa do Flash, que ele tá falando com o leitor, isso em 57, mais ou menos. É depois de 53, com certeza, que é ali em 54 que começa a Era de Prata pra valer. 56, showcase número 4. Well, all I can say is if it weren't for Superman, I wouldn't be here. Bom, daí talvez pulando para aquele que ficou mais famoso, né? Super-Homem, o Christopher Reeve, começando em 78 com o Superman, o filme. Cara, é muito interessante, né, que esse filme do Super-Homem, ele utilizou um desconhecido, Christopher Reeve, em meio a autores conhecidos, né? Marlon Brando, Gene Hackman e tal. Incrível como encaixou, né? Eu gosto muito da encarnação do Christopher Reeve. Ele tem um carisma, assim, tipo... É engraçado como pega, né? E assim, ele nem foi um grande ator, assim, você vê os outros filmes dele, é bem genérico, assim, mas ele como Super-Homem e também o Clark Kent dele, por mais que é um Clark Kent que conceitualmente eu não gosto, né? Esse lance do Clark Kent bobão e tal, particularmente eu não gosto desse conceito. Mas encaixa, né? No filme se encaixa tão bem. E um Clark Kent visivelmente inspirado no Cary Grant, né? Total. O bacana, cara, é que eu acho que os caras acertaram na mosca, porque pra quem não sabe, quem havia sido cotado pro filme do Superman antes, cara, ou melhor, vários nomes. Vários. Né? John Travolta, Stallone. Aí, o Stallone voltando. Nick Nolte. O garanhão kryptoniano. O Nick Nolte, cara, era um que eu gostaria de ver como seria o Super-Homem do Nick Nolte. Mais do que o Nicolas Cage. Paul Newman, Robert Redford. Agora você imagina, os caras que tinham feito, sei lá, Butch Cassidy, Golpe de Mestre e tal, Paul Newman já tinha até dirigido, cara. Imagina você chegar com aquela roupa e falar, veste aí, cara. Então, filme de herói, cara, principalmente Superman, tem que ser um cara desconhecido, não tem jeito. E aí eles criaram um paradigma que acabou sendo seguido, assim, o próprio Batman do Tim Burton, cara, que era você colocar atores de peso nos papéis coadjuvantes, né? Mas, por que Superman, do Richard Donner, ele dá muito certo, cara? Porque foi feito com seriedade. Exato. Todo mundo ali... Verossimilhança. Né? Exatamente. O cara botou aquela roupa, o que ele pensou? Cara, eu vou esticar o braço pra sair voando da mesma forma, com a mesma entrega que eu, sei lá, faria Shakespeare, por exemplo. E isso é fundamental pro sucesso do filme, cara. A interpretação do Gene Hackman é simplesmente sensacional, né? Nesse sentido. Ele se vê, assim,
insano, megalômano, apesar de ser um alívio cômico, né? apesar de ser um alívio cômico, era isso que eu ia mencionar. O personagem, ele é caricato, o vilão é caricato. E se você não tivesse um ator como esse, assim, para levar o personagem... ia ser ridículo. Ia ser ridículo. Aliás, o filme todo, ele, quando você observa ele assim de perto, quando você vê os detalhes, ele é um filme que ele passa o tempo todo andando na corda bamba, assim. Ele tem muito potencial para muita coisa dar errado, mas não dá. Tudo funciona. Você comentou, né, da encarnação do Clark ser bobão e tudo mais, mas eu vejo assim, essa encarnação, o Clark ele ser meio lento, dele ser meio bobão, porque ele é justamente um contraponto àquela agitação, hiperatividade da Lois Lane nessa encarnação desse filme, porque ela virou o estereótipo da mulher independente, não, ela se vira sozinha, é aventureira, ela vai atrás das coisas. E o Clark é aquele contraponto, fala, não, calma Lois, vai com calma, não, fica tranquila. Aí quando o bicho pega, fala, bom, agora fica aí Clark Kent, vem o Superman. Uma cena, a gente falou da quebra da quarta parede, né, do George Reeves. Tem uma cena no Super-Homem, o filme de 78, onde tá o Clark Kent, a Lois Lane lá na rua, daí vem um cara assaltar. E daí quando ele atira, no beco, né? o Clark Kent ele pega assim, né, a bala tal, daí finge que desmaiou, não sei o que, daí Lois, vem Clark, não sei o que, e daí, sim Lois, não sei o que, e daí ele pega, olha a bala, olha pra tela, dá um sorrisinho, levanta. Are you all right, Clark? What happened? Well, I guess I must have fainted. Fainted? You fainted. Sorry. Uma cena fantástica é a hora que eles acabou de rolar a entrevista, teve o voo romântico, aí depois ele deixa ela lá, e aí ele voou assim, o Clark já tá tocando a campainha do apartamento dela. Aí na hora que ela tá toda assim e tal, ela, não, peraí que eu vou pegar minha bolsa, tal, tá toda aérea. Nessa hora, ele tira o óculos, ele estufa o peito, e aí fala assim, Lois, eu tenho uma coisa pra te falar, tal. Aí na hora que ela tá voltando, ele se recompõe o Clark. Aliás, só uma última característica desse filme que eu acho interessante é que, a gente até comentou isso agora há pouco, o Gustavo falou, que o Superman é um personagem muito poderoso. E tem muitos autores que reclamam que ele é difícil de ser trabalhado por conta disso, né? E o Superman da Era de Prata, mais ainda, o Superman da Era de Prata era aquele cara que era literalmente um deus, né? O cara fazia o que ele bem entendia. Tanto é que ele nem era incluso nos primeiros grupos de super-heróis, né? Ele não está incluso na primeira versão da Liga da Justiça, porque senão o cara resolve os problemas sozinho. E no final do filme, quando ele faz o tempo voltar, quando ele resolve os problemas depois dele já ter acontecido, é um exemplo de como esse filme é bom, de como a narrativa dele é bem amarrada. Fala, não, ele é um personagem realmente muito poderoso, ele realmente pode fazer o que ele quiser. Então a gente vai dar um problema à altura para ele resolver. Então, resolva a morte. A Lois Lane morre, fala, então você vai resolver a morte dela agora. Ele vai lá e resolve. E é fantástica essa cena, até hoje. Eu não acho, mas beleza. A gente concorda em discordar, mas eu ainda acho assim, essa cena um símbolo de como o Superman, enquanto um personagem tão poderoso quanto ele pode ser, ele ainda pode enfrentar desafios à altura, ele ainda pode ser um personagem que entretém, mesmo dessa forma, mesmo sendo um mito, um ícone. Se fosse o último filme da série, concordo. Mas aí quando você faz outros, aí você não justifica mais ele chegar atrasado em alguma coisa. Mas você lembra que a gente conversou isso da primeira vez, eu concordei nisso com você, falou, os outros 3 filmes, o 2 ele é até divertido, agora o 3 e o 4, aí é difícil mesmo. Eu costumo sempre pensar no Superman no filme como sendo o único, não, o Superman no filme. Fala, e os outros 3? Que 3?
curiosidade a respeito da produção do Superman, o filme, é que o Kirk Allen faz uma pequena participação como o cara que está no trem na hora que o jovem Clark está correndo ao lado, junto com a Noel O'Neill. Ou seja, primeiro Superman do cinema, junto com a primeira Lois Lane do cinema. E existe até uma fala numa cena deletada, que eu acho que até fizeram bem em retirar, que a menininha que chama o pai, olha lá o cara correndo e tal, era a Lois Lane. Que ela pega e fala assim, pai, olha o rapaz correndo e tal, não sei o que lá, ele é mais rápido que o trem. Aí ele fala, Lois Lane, você é muito cheia de coisas na cabeça. Foi e tal. Retirada? Foi retirada. Mas no cinema? Porque no DVD no tem. Cinema, no DVD tem, mas ela tá com uma edição especial, cenas adicionais. Galera, o assunto é longo, então a gente para por aqui e a gente retorna à segunda parte das encarnações do Superman no cinema.